Hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2020, e no nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema Resolução de Conflitos, nós estaremos tratando de alguns princípios bíblicos de comunicação. Nos devocionais anteriores, nós respondemos à pergunta por que temos dificuldade para nos comunicar diante de conflitos, e agora vamos aprofundar este tema apresentando estes princípios bíblicos de comunicação. O objetivo é que eles nos ajudem a reprogramar a nossa consciência, se necessário for, e dessa forma nos ajudar a encontrar mais liberdade para nos comunicarmos quando e da maneira que nós devemos. Às vezes, o não falar é pecado. Há muitas situações em que nós somos obrigados a falar. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, nós lemos que existe tempo de estar calado e tempo para falar. Quando nós recusamos fazer o que Deus diz que devemos fazer, nós estamos pecando. Em Ezequiel 33, versículo 8, nós lemos assim: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Um exemplo que eu posso também trazer a vocês sobre como é importante em determinados momentos falarmos, é quando somos obrigados a falar, quando nós estamos vendo as pessoas em perigo. No livro de Esther, no capítulo 4, versículo 13, e também o versículo 14, nós lemos: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E no capítulo 7, versículo 4 de Esther nós lemos: e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Às vezes nós precisamos falar porque sabemos do pecado de outra pessoa e estamos numa posição em que devemos repreendê-lo. Lucas 17:3, um texto já conhecido, nos diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Algumas vezes nós somos obrigados a falar em virtude das ordens bíblicas que exigem o uso da comunicação para executar as instruções bíblicas. Como, por exemplo, eu fico sabendo que um irmão em Cristo está sobrecarregado e eu não falo, eu não procuro ajudá-lo, eu não estarei então respondendo a uma exortação que nós encontramos em Gálatas 6:2, inclusive já citamos em outras oportunidades, de que nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Apesar de ser possível cumprir este texto aqui de Gálatas 6:2, fazendo algo e não dizendo absolutamente nada, é difícil imaginar como poderia ser feito isto, levar as cargas dos nossos irmãos de uma maneira prática. É igualmente difícil imaginar como alguém pode cumprir esses versículos sem abrir a boca, sem abrir os braços. Veja o que diz Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Também Hebreus 10, 24 e 25 diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras,
Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Observem, irmãos, como é importante que nós pratiquemos a mutualidade, como é importante que nós aproveitemos as oportunidades quando estamos juntos para nós nos edificarmos uns aos outros. Se eu percebo uma falha no meu irmão, no meu cônjuge, nos meus filhos, eu devo conversar com eles, eu devo procurar ajudá-los. É importante que vocês entendam que não é simplesmente ouvir sermões, ouvir pregações ou participar de estudos bíblicos que nossas vidas serão transformadas. É através dos relacionamentos, é através da comunicação saudável que nós encontraremos cura para as nossas emoções. Em Hebreus 12, 14, nós lemos: segui a paz com todos. Portanto, se eu estou em conflito com alguém, eu devo, como cristão, buscar resolver este conflito. Se há diferenças de ponto de vista, se há diferença de opinião, se há diferença de gosto, ou seja lá o que for, eu preciso encontrar, à luz das Escrituras, o equilíbrio neste processo. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, nós lemos: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Quando uma pessoa me procura e abre o seu coração para mim, ao invés de eu julgá-lo, ao invés de eu criticá-lo, ao invés de eu menosprezá-lo, eu devo estar com o meu coração aberto para, com as palavras que o Espírito Santo colocar no meu coração, à luz das Escrituras, eu vou conduzir a nossa conversa para um processo saudável, um processo em que nós vamos estar juntos crescendo no caráter de Cristo. Este é o grande propósito de Deus para os seus filhos, que nos tornemos parecidos com Cristo. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.